sem marcador. Saudações. Tocar duas vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Nosso Mestre Jesus, por mais um dia nesta vida, por mais uma oportunidade de ainda estarmos nesta vida, neste corpo físico, neste planeta Terra, junto a vocês. Aonde você se encontra neste momento, que a santa paz de Deus, nosso Pai, esteja na sua vida, com a sua família. Não importa o nome que você dá a Ele, Ele é um só Deus. Ele é o nosso Deus. Nós somos uma só família. O planeta Terra é a nossa morada provisória. Porque segundo o Mestre Jesus, nós não somos daqui, nós somos lá de cima, como Ele também o é. Nós gravamos no vídeo anterior o capítulo 1º da terceira parte do Livro dos Espíritos, terceira revelação, o segundo Consolador prometido por Jesus, a lei natural. Hoje estamos gravando o segundo capítulo, que é a lei da adoração. Adorar a Deus, louvar a Deus. Adoração, o que é adoração? Adoração é confirmar, é ter certeza que existe uma força superior. Porque Deus é a única energia que pode ser adorada. Porque lá no capítulo 1 da primeira parte, nós estudamos o que é Deus. Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ele é infinito. Ele não teve começo e não tem fim. Só Ele pode ser adorado. Porque Ele é infinito. No livro do Apocalipse, quando João prostra diante do anjo de luz, que mostrava para ele a revelação dos últimos tempos, ele prostra diante dele, ele pega ele com a mão e levanta e diz: não faça isso. Devemos adorar só a Deus. Porque Deus é onisciente. Segundo escreveu o salmista Davi, Deus é onisciente. É o único que é onipotente. É o único que é onipresente, onisciente e é onipotente. Não existe outro. Capítulo 1, o evangelista João escreve, versículo 19, que a graça e a verdade, que é o primeiro Consolador, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse, foi ele que trouxe lá de cima, do Deus único, Deus onisciente. No capítulo 17, do mesmo evangelista João, Jesus, na última oração sacerdotal, ele dá graça ao Criador, chamando de Pai. Sou agradecido, porque eu consegui ensinar a estes que tu me deste. Eu falei de ti e eles acreditaram. Eu provei a ele que o Senhor é um Deus único, onisciente. Deus de amor, que nada existe fora deste amor.
como nós ensinamos no nosso estudo, a igreja, a religião está sempre na contramão. A igreja prega 3 deuses. Batiza os seus seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está na Bíblia e está no Novo Testamento, que é o verdadeiro cristão, é aquele que segue o Novo Testamento. Porque Paulo, ele nos ensina, aquele que está em Cristo Jesus, aquele que é cristão, ele é uma nova criatura. As coisas velhas passou, não volta mais. Porque Jesus, ele veio nos libertar da lei, do pecado e da morte. A igreja batiza em 3 deuses. Então vamos. Porque os religiosos dizem, se estiver escrito na Bíblia, eu obedeço. Só que está escrito e eles não obedecem. Então vamos lá no 5º livro do Novo Testamento. O Atos dos Apóstolos, escrito pelo o evangelista Lucas. Ele fala da primeira igreja, a única igreja que Pedro fundou. Não foi em Roma, não. Foi na praia da Galileia, na casa de Pedro. E sabe qual era o nome da igreja? A Casa do Caminho. Escreve o evangelista. Conecte-se à rede Wi-Fi aberta, cerquilha net hífen claro hífen Wi-Fi. Tinha mais de 3.500 seguidores. Todos eram batizados. Sabe de uma coisa, minha irmã? Não era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Eles batizavam em nome de Jesus. Está escrito, é só você ler. Se você é religioso, segue só o que está escrito na Bíblia, por que você não segue o que está escrito? Porque os apóstolos, eles foram os seguidores de Jesus. Pedro foi o que começou. Eles não batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem mandou fazer isso foi os apóstolos que não conheceram Jesus, que não esteve com Jesus. João Evangelista escreveu o que ele ouviu da boca de Jesus. Nós vamos explicar isso mais para frente. Por isso, os louvores, adoração, só se deve a Deus. Louvores e adoração é na alma, não é só na boca. Não é com cerimônia, com vestidura. Oração, louvores a Deus é com simplicidade. É a voz da alma. O Mestre Jesus nos ensina que os verdadeiros adoradores de Deus adoram no Espírito e na verdade, porque só a humildade eleva. Louvar a Deus com cântico não é como se usa hoje. Os cantores, os louvores, os louvadores de Deus que cantam nos templos, gravam CDs, gravam disco, pendrive, cobram caro, cobra cachê para cantar. Se você cobra, não é de graça. Louvores é de graça, é dado com a alma. Isso é louvores a Deus. Vamos falar da prece. A prece é uma maneira de louvar a Deus, é de falar com Deus, conversar com Deus. A palavra oração, orar, vem na língua portuguesa oratória, palavra. Pessoas que fazem palestra, pessoas que falam, que ensinam pela voz. Ação é falar e colocar em ação. Porque não adianta você andar com a Bíblia debaixo do braço, pregar o Evangelho
e fazer outra coisa. Você tem que pregar o Evangelho, viver o Evangelho, cumprir a palavra que Jesus disse: os meus verdadeiros discípulos serão reconhecidos pela maneira de amar. Não é pela igreja que é sua, que é banhada de ouro, pelas suas vestes que é de purpura, pelo seu renome, pela sua autoridade material. Jesus disse: os meus verdadeiros discípulos são reconhecidos pela maneira de amar. A palavra rezar, essa palavra está errada, no sentido de louvar, de glorificar. Porque um estatuto, um artigo de um estatuto, ele reza no estatuto. Um artigo da lei reza na Constituição, quer dizer, está lá, está escrito. É uma coisa material. Você vai, reza, é palavra decorada, repetida, mantras, que fica repetindo uma palavra, achando que a repetição, o muito orar, o muito falar, que Deus vai ouvir. Presta atenção. Jesus diz que Deus ouve as nossas orações, por mais simples que seja. Percebe, minha irmã? Jesus faz uma parábola de 2 senhores diante do templo. Um religioso, porque no Evangelho está escrito fariseu. Fariseu, eles não traduziram. Fariseu quer dizer o religioso, aquele que pratica a religião. Ele estava ali orando, levantou as mãos e disse: Senhor, me atenda. Me atenda porque eu sou teu seguidor. Está cobrando, né? Não sou como ele. Aquele que estava a cabeça baixa, sem levantar as mãos. Eu prego a tua palavra. Eu pratico, eu faço a cerimônia que manda a liturgia. Eu pago o dízimo de tudo. O outro, leigo, com a cabeça abaixa, dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou digno nem de olhar para o seu altar. Mas eu preciso, eu estou necessitado. Então Jesus pergunta aos apóstolos: qual desses 2 você acha que Deus ouviu a oração? Raciocina você. Portanto, lembra, egoísmo, orgulho, que nós explicamos no capítulo anterior, gera o preconceito. O que aquele religioso estava fazendo, ele estava pregando o preconceito para o outro que estava, a humilde que estava ao lado dele. Isso desagrada a Deus. Então, prece é falar com Deus, é implorar, é pedir. Percebe, minha irmã, que o Senhor Jesus, ele ensina a samaritana no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Os verdadeiros adoradores de Deus adoram no Espírito e na verdade. Não é na boca. Aonde está a lei que nós estudamos? No pensamento. Quando os discípulos pediram a Jesus: Senhor, então ensina-nos a orar. Presta bem atenção, meu irmão. Jesus não falou para ele ir no templo, não falou para ele procurar o sacerdote, procurar o pastor, procurar o líder religioso, procurar uma casa espírita. Jesus disse: quando quiser falar com o Pai, entra no teu aposento, no seu lar. Fecha a porta, ora em silêncio. Não faz como os religiosos, que ora em pé. Conecte-se à rede Wi-Fi aberta, cerquilha net hífen claro hífen Wi-Fi. Fazendo orações cumpridas, achando que Deus ouve pela muito falar. Jesus fala: não se preocupa com o que vai falar. Ora em silêncio.
Porque Deus, nosso Pai, Ele sabe que você necessita antes de você pedir. Tem uma passagem na Epístola de João que me converteu taticamente ao Espiritismo, porque eu era um evangélico protestante. Tinha certeza que fora da igreja não havia salvação. Encontrei a verdade de Deus e me libertei desta escravidão, dessa senzala, lendo a carta de alforria, que é o Evangelho de Jesus. Epístola de João. João Evangelista escreve: filhinhos, o que eu escrevo, eu ouvi dele, da boca dele, daquele que estava desde o princípio da criação do planeta Terra. Logicamente que é Jesus. Se você errar, não se preocupa, estuda o Evangelho, busca no Evangelho, que você vai encontrar solução dos seus problemas. Meu irmão, minha irmã, você não precisa mais de profeta. Você não precisa mais de um guru, de um sacerdote. Está no Evangelho. A carta de alforria tem todos os ensinamentos que você precisa. No livro dos Espíritos tem 1019 perguntas e respostas para você ler e aprender. Então disse João, ele disse para mim, olha, aquele que disse que ama a Deus, que segue a Deus, mas que tenha qualquer coisa contra um irmão, ele não está em Deus. Deus não está nele. Ele está nas trevas. Não é isso que as religiões fazem. As religiões pregam o preconceito, o egoísmo, a separação, o dogma. A igreja separa em vez de unir. O Mestre Jesus nos ensinou: reino dividido não subsistirá. Portanto, estuda o Evangelho de Jesus. Quer saber melhor? Gostou do nosso estudo? Venha nos conhecer. É só você entrar na internet, na USE, União da Sociedade Espírita de Carapicuíba. Você vai encontrar a 7ª casa, Unificação Cristã Chico Xavier, onde nós congregamos. Venha nos conhecer. Eu sou Francisco Pedro, eu sou um evangelista, eu prego o Evangelho. Sou um administrador desse grupo, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Esperamos por você. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Barra de Navegação.